Queridos amigos e amigas, alegria de estarmos mais uma vez aqui, nos encontrando a fim de estudarmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que ora nos são trazidos pela doutrina dos Espíritos, conhecida por nós como o Espiritismo. A proposta de hoje é reflexionarmos um pouco a respeito das obsessões, mas dentro de um enfoque muito especial, a fim de que possamos compreender o quanto somos nós responsáveis pelas obsessões, o quanto os nossos desejos influenciam nas nossas obsessões. Será que nós também somos obsessores? Vamos aproveitar esse momento para reflexionarmos um pouco a respeito disso, certo de que o tema é vasto e já fica de antemão um convite para que todos venham se inscrever, participarem dos nossos cursos do estudo sistematizado da doutrina espírita. Muitos pontos que nós vamos ver hoje podem ser aprofundados de maneira adequada somente através desse estudo. Então já fica de antemão esse convite. Para iniciarmos, lembramos da questão 459 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta ali: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E aí os espíritos respondem: muito mais do que imaginais, influem em tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E a gente pensa assim, nossa, a influência dos espíritos então é enorme sobre nós. Temos nós então a opção, a escolha de cedermos ou não a estas influências? É claro que sim, porque todos nós possuímos o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio que Deus nos deu ao ponto de permitir que nós mesmos o neguemos. Nós mesmos podemos dizer, eu não acredito em Deus, eu não quero seguir os ensinamentos de Deus. Isso nos é permitido por conta do livre-arbítrio. No entanto, o dilatar da nossa consciência, a nossa reflexão, a nossa vivência e a nossa moralização nos conduzirá a Deus. Mas temos nós esse livre-arbítrio que é incondicional, está sempre conosco. E os espíritos nos influenciam em nossos pensamentos, em nossos atos, mas cabe a nós discernirmos e, utilizando o livre-arbítrio, escolhermos aquilo que nos convém, mesmo que seja lícito dentro das leis do mundo que habitamos, o mundo ainda de provas e expiações, deficiente ainda em suas leis, que não são todas elas ainda concordantes com as leis divinas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, coletânea das preces espíritas, temos ali uma colocação de que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Essa é uma das características que definem o que é a obsessão. É sempre a ação persistente de um mau espírito, justamente porque um bom espírito jamais persiste sobre nós. Um bom espírito vem, nos aconselha, nos influencia para as coisas boas, para as boas decisões, para os nossos pensamentos mais elevados, nos encoraja. No entanto, o pensamento, a ação persistente sobre alguém só ocorre em espíritos inferiores. E somos nós, espíritos inferiores, que reencarnados e desencarnados, na condição de desencarnados, assumimos muitas vezes a característica de um obsessor. Isso nós veremos agora no decorrer da nossa explanação, da nossa reflexão. Em um livro dos médiuns, no item 237, está colocado lá que a obsessão
isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Ou seja, a obsessão, ela não é uma ação benévola, bondosa. Pelo contrário, ela é uma ação de tentativa de domínio, de mandar, de dominar o outro. Característica, coisa que um espírito superior jamais faria. Tentar nos impor algo. Tá? E é colocado ali, nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar, como já dissemos. Agora vamos ver, já entendemos um pouco a respeito do que é a obsessão, que é essa ação persistente de um espírito mau sobre o indivíduo, na tentativa muitas vezes de dominar o outro. E quem é este outro? A obsessão, ela pode ocorrer de um desencarnado para um reencarnado, de um reencarnado para um desencarnado, de um reencarnado para um reencarnado e de um desencarnado para um desencarnado. Assim que acontece. Tem vários vetores de diversos tipos de ações. Não importa se o espírito está reencarnado ou desencarnado, muitas vezes o espírito assume esse papel de obsessor, desejando dominar o outro, prejudicar o outro, influenciar negativamente o outro, seja ele reencarnado ou desencarnado. E uma reflexão um pouco mais ampla. Tá? A obsessão, consideremos nós, tá? Consideremos nós que estamos reencarnados. Nós somos obsediados, porque todos nós ainda somos influenciáveis pelos espíritos malévolos. Nós não somos perfeitos, nós temos fragilidades, como nós veremos na sequência. Então nós sofremos muitas vezes obsessões de reencarnados, ou seja, pessoas, espíritos que já estão na carne, por vezes reconhecidos ou não como inimigos, agem contra nós, agem como obsessores. E temos também nós os obsessores desencarnados, que são espíritos que já tiveram relação conosco em outras vidas corporais e que tentam então nos prejudicar. E também temos lá os obsessores desencarnados eventuais e que também pactuam às vezes com os obsessores reencarnados, tentando auxiliá-los na prática do mal contra nós. Então imaginemos a quantidade enorme de obsessores aos quais nós estamos expostos. E quando nós somos então obsediados, essa obsessão afeta toda a nossa família. Por isso que foi colocado ali o reencarnado, o obsediado, e ali dentro de um círculo onde inclui-se ali a família. Quando um sofre obsessão na família, uma obsessão mais severa, toda a família se encontra adoecida nesse aspecto espiritual. Pode adentrar no desequilíbrio mental, emocional, na fragilidade intelectual, inclusive na fragilidade do corpo físico, que muitas vezes adoece por conta das obsessões. Mas é muito importante considerar que, como nós somos espíritos inferiores, muitas vezes nós agimos como obsessores. E nós também abrimos campo para essas obsessões. Existe um termo popular que é bem interessante de nós analisarmos, né? Sem qualquer tipo de humor, mas com uma visão um pouquinho mais dilatada e respeitosa, analisarmos esse termo utilizado, muito popular utilizado, de encosto. Muitas vezes o obsessor é chamado de encosto em algumas culturas, em alguns grupos, chamado de encosto. E a gente eu estava pensando a respeito disso, dessa questão do encosto, e ele tem uma coerência, ele tem ali uma verdade
né? Observemos aqui esta imagem. Estará ali um homem reencarnado de terno e um espírito encostado, um encostado no outro. Quem está apoiando quem? Quem está encostado em quem? Se o homem de terno sair, aquela imagem do espírito irá cair. O mesmo ocorre se esse espírito simbolizado nessa imagem escura sair dali. Ou seja, um espírito só se aproxima de nós e só se mantém junto de nós se nós lhe dermos uma escora, um apoio. Ou seja, um está encostado no outro. E às vezes fica difícil de entender quem é o obsessor e quem é o obsidiado. Eu vou dar um exemplo aqui. Tenho eu, por exemplo, uma pessoa que me fez mal, que me prejudica. E eu guardo isso na memória. A pessoa já nem se lembra mais de mim. E agiu como uma obsessora, me prejudicando, um sentimento de vingança, por exemplo. E ela acredita que se vingou e já nem pensa mais em mim, se desvinculou. No entanto, eu que não perdoo, guardo na memória e nos sentimentos a tristeza, a mágoa, o ressentimento, o desejo de vingança, a raiva, e penso nessa pessoa volta e meia. O que acontece? Quando eu penso nesta pessoa, eu entro em comunicação mental. A minha mente entra em comunicação com a outra mente no processo de telementação. Estabeleço eu ali uma conexão com esse que foi o meu obsessor. E com a minha ira, com a minha raiva, com meus sentimentos inferiores, impregno eu o fluido cósmico universal que se direciona a esta pessoa e sente ela o impacto do meu ódio, da minha revolta. Nesta situação, eu já estou agindo como obsessor e mantenho eu o vínculo com o obsessor. Muitas obsessões se mantêm, se sustentam num processo dentro de um fenômeno simbiótico. Um sustenta o outro, tal qual o encosto. Se tirar um, o outro cai. Mas ambos permanecem ali se sustentando. E é isso que é importante de nós analisarmos, porque nós veremos na sequência que as nossas fragilidades morais, as nossas imperfeições, é que possibilitam as obsessões. No livro dos Médiuns, capítulo 23 da obsessão, nós temos ali as causas das obsessões. Então temos dentre as causas a vingança, a inveja pela felicidade alheia, o desejo de se aproveitar, de dominar os mais fracos, ou pela simples ignorância. Por diversos motivos, nós às vezes obsidiamos os outros, e os outros, também encarnados ou desencarnados, nos obsidiam. Isso é muito importante ter essa compreensão, porque por muitas vezes nos colocamos como vítimas diante de um fenômeno de obsessão, enquanto que isso, em verdade, não acontece. O que acontece, que Deus permite, é que aqueles que devem para a lei divina, porque foram infratores, aqueles que se maltrataram, que não praticaram o bem um para com o outro, que eles se reencontrem para que se reajustem dentro da lei de amor, que faz parte das leis divinas. Por isso que Deus permite as obsessões, para que nós venhamos a nos reconciliarmos. Não disse Jesus que antes de largarmos a oferenda no altar, que nós tenhamos a força de irmos lá nos reconciliarmos com os nossos inimigos? Pois que é assim. Deus permite. E agrada a Deus isso. Porque
É importante que aprendamos uns com os outros a nos perdoarmos, a nos tolerarmos, a sermos bons, a darmos a outra face no sentido de retribuirmos o mal com o bem, cada vez com mais sensatez, com mais compreensão das leis divinas, de maneira racional, sabendo nos protegermos também, protegermos a nossa integridade, inclusive a nossa integridade física, mas não nos eximindo da tarefa de representarmos Jesus perante aqueles que ainda estão revoltados e muitas vezes com motivos compreensíveis e justificáveis, mas que não avalizam a violência, a maldade. E em O Livro dos Espíritos, na questão 465, Kardec pergunta com que fim espíritos imperfeitos nos induzem ao mal. Para que eles fazem isso? Qual é o prazer deles fazerem isso? Eles fazem isso para que nós soframos como eles sofrem. Ou seja, muitas vezes espíritos reencarnados e desencarnados, vendo a nossa alegria, o nosso sucesso, a nossa satisfação, tentam nos induzir à queda, para que nós venhamos sofrer como eles. E hoje, no mundo de provas e expiações, que está em transição muito acentuada, isso é muito comum. Porque muitos espíritos desencarnados já sabem que não vão poder adentrar no mundo de regeneração. Então, para eles é um alívio e uma alegria verem que outros também vão cair. E isso, no caso, não diminui tanto o sofrimento deles, tá? Mas fazem isso também por essa inveja. A inveja é um dos sentimentos inferiores que nos conduzem à obsessão. Não existe aquela inveja branca. Quando a pessoa tem inveja do outro, ela quer ter o que o outro tem sem ter conquistado o mérito para isso. E aí então desvalida aquela pessoa que conquistou, que batalhou, que progrediu, porque ainda vive na mediocridade de não operar pelo próprio progresso. Em Um Livro dos Médiuns, nós temos ali listado alguns tipos de obsessões. Isso é um tema interessante de estudar em um grupo do ESD. Então nós temos as obsessões simples, de fascinação, de subjugação, e depois na obra básica, a última obra básica, a Gênese, Kardec acrescenta ali no capítulo 13, capítulo 14, a obsessão considerada possessão, quando o espírito desencarnado ele possui uma ação direta sobre o sistema nervoso do obsidiado, conduzindo ele a atitudes, a movimentos involuntários, como se estivesse possuindo o corpo, apesar de que nesse caso nenhum espírito toma o nosso corpo, toma o lugar do nosso espírito, nós espíritos em nossos corpos, não toma o nosso lugar. Isso é muito interessante, eu coloco aqui para despertar o interesse para que venham estudar, se aprofundarem nesse tema. E aí então, dentro de um aspecto moral muito importante para a nossa análise, temos ali a compreensão, dentro da coletânea de preces espíritas, a respeito das influências dos espíritos sobre nós. Fica ali uma prece sugerida por Kardec e uma instrução a respeito disso, sobre uma prece para afastar os maus espíritos. E Kardec sempre faz nessa coletânea de preces espíritas uma colocação sua, a sua compreensão, o seu entendimento a respeito daquela prece que depois será sugerida
como uma espécie de guia, um modelo para a própria formulação da prece que desejamos realizar. Então Kardec diz ali: os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontrem possibilidades de dar expansão à sua perversidade. Ou seja, os espíritos só influenciam aqueles que são influenciáveis. É a nossa fragilidade moral que permite a ação dos espíritos inferiores, dos espíritos que nos obsidiam. Se tivermos uma conduta reta, se formos bons, se nos dedicarmos à reflexão a respeito de nós mesmos, da prática da caridade, poderemos nós atenuarmos a ação malévola dos espíritos obsessores. No entanto, como ainda não somos perfeitos, não nos é possível, por mais que nos melhoremos, não nos é possível nos blindarmos, por exemplo, a respeito destas influências dos espíritos inferiores. No entanto, nós temos o livre-arbítrio, nós temos a nossa consciência, nós temos os exemplos de Jesus para nos lembrarmos dos seus ensinamentos. Então não ficamos numa situação de vulnerabilidade total. E quando nos vem um pensamento que nos induz a algo que não nos convém, que não é bom para nós, nós devemos pensar, analisar a respeito disso. Nós não temos a possibilidade de impedirmos essa influência totalmente. Mas quando nos vem um pensamento inferior, nós temos o dever, por responsabilidade, de afastarmos de nós esses pensamentos, substituirmos esses pensamentos por outros. E se nós estivermos ali numa condição de fragilidade, de tristeza, e nos lembrarmos de alguém que nos fez mal, vamos nós agir como obsessores? É claro que não devemos fazer isso. E nós conseguimos esquecer todo o mal que nos fizeram? Não conseguimos esquecer todo o mal. Volta e meia, nós teremos uma recordação de alguém que nos fez mal. E nós não temos como impedir que esse pensamento nos venha, essa recordação nos venha. Não temos como impedir isso. Mas nós podemos ali atenuar aquela recordação negativa, triste, por pensamentos positivos. Esse é o nosso dever, para que nós não venhamos agir como obsessores. Ou seja, me vem um pensamento infeliz a respeito de alguém que me prejudicou, o que eu faço? Como nos é orientado ali no capítulo Sede Perfeitos do Evangelho, devo eu atenuar o mal, me lembrando de alguma virtude dessa pessoa. Porque todos nós temos muitas coisas de bom. Então, na hora que vem aquele pensamento, nós lembramos de algo de bom que essa pessoa tem feito. Também procuramos desenvolver a compaixão, a piedade por quem nos fez mal, porque sabemos nós que ninguém foge da lei divina. Se alguém nos prejudicou, essa pessoa responderá à lei divina. Mas cabe a nós entregarmos essa justiça a Deus. Assim nós evitamos de nós nos comprometermos como obsessores. Até mesmo um pensamento, como foi dito antes, negativo, um pensamento de raiva, já nos responsabiliza nesse sentido, porque nós estamos prejudicando o outro, que às vezes até está investindo algumas tentativas, algumas ações para automelhoria. Está lá tentando se regenerar e sofre o nosso impacto, da nossa raiva, da nossa ira. E essa imagem eu acho muito interessante, porque nós temos ali uma cobra, uma serpente, que até nos faz recordar de Adão e Eva, da serpente que foi lá e induziu a Eva a pegar a maçã, que era proibido pegar e comer a maçã. E aí nós pensamos, quem é mais, aonde está a responsabilidade maior aqui?
É a serpente que é a responsável pelos nossos erros, pelos nossos equívocos, que nos induz ao mal. É a maçã, no caso, que representa algo que desejamos, o mal está naquilo que nós desejamos? Ou o mal, a responsabilidade maior, está naquela mão, na nossa mão, que acolhe isso tudo, que aceita isso tudo? Um pouco de cada. É claro que a responsabilidade se divide entre os três elementos, entre aquele que influencia no desejo, no objeto de desejo, e na influência específica em si, pode ser assim também interpretada a maçã, ao que nós somos influenciados, e a nós mesmos, porque como temos livre-arbítrio, a decisão por fim foi nossa. Mas vamos fixar um pouco a nossa reflexão, não na serpente, que poderia ser considerada o obsessor. Vamos concentrar a nossa reflexão agora para a nossa evolução, para a nossa regeneração, na maçã e em nós, que somos representados pela mão. Porque teremos na nossa vida muitas tentações. E essas tentações, as tentações, que no caso é a maçã, é que nós devemos atentar inicialmente. Por que eu tenho tanto esse desejo a respeito de algo, de alguém, de alguma coisa? Por que isso para mim é uma tentação? Cada tentação representa para nós uma ou mais fragilidades morais. É muito importante que compreendamos isso. Porque o mal não está na tentação, o mal está na minha fragilidade. Eu posso, por exemplo, estar de frente de um prato, de um buffet, com muitos alimentos que eu gosto, que eu adoro, mas eu não preciso encher o meu prato todo sabendo que isso vai fazer mal para a minha saúde. Então é a comida que é ruim? Ela aí que me faz mal? O problema é a comida? E assim vai em vários sentidos, em várias áreas. Todos nós temos como base das nossas fragilidades, todas as nossas imperfeições se originam, sabemos nós, conforme os espíritos, da vaidade, do orgulho, do egoísmo. E as tentações que nós temos, todas elas estão envolvidas com isso, com esses sentimentos inferiores. E elas, então, as tentações, nos revelam as nossas fragilidades. Nós temos ali no livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz, no capítulo 8º, que fala dos preparativos para o retorno, nós temos ali a narrativa de um espírito obsessor que falava a respeito de técnicas de obsessão. Esse obsessor revelou que existe no plano espiritual, nas regiões inferiores, cursos de obsessão. E falou ali nesse capítulo, que é muito interessante, sugiro que leiam o capítulo inteiro para compreenderem melhor, inclusive o que eu estou colocando agora. Tá? Esse espírito ali, ele coloca que existe uma técnica muito especial para nos obsidiarem, para realizar a obsessão com eficácia. Porque muitos espíritos obsessores são muito intelectualizados, conseguem inclusive ler a nossa mente. Veja só, que perigo para nós, um espírito inferior lendo a nossa mente. Mas os espíritos, por vezes, sabem até mais do que se passa na nossa mente. Porque muitos dos nossos obsessores são espíritos que nos conhecem por diversas reencarnações. Eles já sabem onde que nós falhamos com mais facilidade, como que é mais fácil nos induzir ao mal, quais são os nossos desejos, o que nós queremos. Se os nossos desejos mais profundos, mais sinceros, não são de elevação espiritual,
de redenção, de evolução intelectual e moral, se os nossos desejos não estão envolvidos nisto, se estão relacionados ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho, fica muito fácil dos espíritos nos obsediarem. Porque eles vão conhecer, conforme esse espírito obsessor disse, o nosso desejo central. Cada um de nós possui um desejo central que por vezes nós mesmos desconhecemos. Não temos a coragem, por exemplo, de encararmos esse nosso desejo central, como por exemplo a ganância, que está relacionada ao egoísmo, ao individualismo, ao exibicionismo, que está associado à vaidade. Por vezes nós queremos a posse do ouro, das riquezas. Esse é um exemplo. E aí dizemos de uma maneira assim, se eu ganhasse na loteria, eu juro, meu Deus, que eu vou construir uma casa espírita, vou construir orfanatos. A pessoa que quer praticar o bem, ela não precisa desses recursos. Mas para mascarar a ganância, a pessoa diz isso para ela mesma. E espíritos inferiores instruídos no fenômeno da obsessão reconhecem os nossos desejos, nos estudam profundamente, sabem dos nossos desejos. E aí uma reflexão importante, já próximo do final desse nosso estudo, uma reflexão importante: quais são os meus desejos? Será que eu não estou me desviando do meu propósito existencial? Porque a felicidade inicialmente se faz através da prática do bem, de sermos corretos para conosco, para com os outros e assim para com Deus, porque estaremos cumprindo as suas leis. Será que eu tenho essa consciência tranquila? Por que eu me agito tanto? Quais são as minhas reais necessidades? O que me é essencial? Porque se os meus desejos estão centrados na minha evolução e na construção da minha real felicidade, sem as ilusões do mundo transitório, estarei eu me blindando dessas influenciações. Imaginemos uma pessoa que não fuma, que nunca fumou, que coloca um cigarro na boca e tosse. Se alguém apresentar uma carteira de cigarro para ela, ela se agita? Ela fica angustiada no desejo de fumar? É claro que não, porque ela não tem essa imperfeição. Ninguém consegue influenciar uma pessoa que não fuma e que cuida da sua saúde a fumar. A mesma coisa com relação às nossas tendências morais. E é um exercício diário que nós devemos fazer, tal qual Santo Agostinho sugeriu. Com piedade, com compaixão, com paciência para conosco, avaliarmos aonde nós devemos empreender os nossos esforços. Muitos não acreditarão em nós, na nossa perseverança. Inclusive os obsessores também não acreditarão em nós, porque nos conhecem muitas vezes por muitas reencarnações, como dissemos. E imaginam, essa pessoa vai falhar de novo. Eu conheço o seu desejo, eu conheço a sua fragilidade. Mas um herói se constrói pouco a pouco e devemos nós sermos heróis para nós mesmos, vencendo as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, as nossas más inclinações, fazendo assim naturalmente os nossos obsessores irão nos perdoar. É isso que é dito no Evangelho segundo o Espiritismo. Não há espírito, por mais perverso que seja, que não se sensibilize com a prática perseverante no bem, pois os nossos obsessores são, como nós, espíritos que sofrem, que têm tristezas, diversos sofrimentos, que foram injustiçados no sentido de que desrespeitaram a lei divina no trato para com eles. Neste sentido foram injustiçados.
Porque os injustos lhes fizeram o mal, poderiam ter feito o bem. Ninguém reencarna no propósito de fazer o mal para o outro. Não é esse o propósito da reencarnação. Não está ali no projeto reencarnatório, embora alguns espíritos reencarnem com a intenção de prejudicar. Se não foi bem claro, ou seja, o nosso projeto reencarnatório traça ali a melhor conduta para a construção da nossa felicidade. Aí reencarna e acaba cometendo o mal. Vejamos aqui então agora 2 tipos de influenciações, tá, que podem fazer com que percamos grandes oportunidades de redenção e de crescimento espiritual, porque agora nós estamos focados em nós na finalização desta reflexão. Porque nós somos obsidiados porque abrimos campo para isso e cultivamos pensamentos, sentimentos e atitudes que não condizem à nossa consciência já espiritual, visto que Jesus há muito tempo nos trouxe o exemplo de como devemos agir, de como devemos pensar, de como devemos sentir. Então, qual é o tipo de influenciação? Uma das influenciações que os espíritos inferiores utilizam é a do ócio. Olha como é fácil fazer a gente perder grandes oportunidades de redenção e crescimento. O ócio. Ficar no sofá, não fazer nada, deixar o tempo passar, dar mais uma desculpa hoje, amanhã eu faço, amanhã eu posso, vou lá e faço isso, deixa para depois. A caridade, quando ela é muito pensada, ela vem tarde. E a caridade é a oportunidade que nós temos de trabalharmos pelo bem. O fato de não fazermos nada, deixando o tempo passar, já é um grande mal para nós. Então, o ócio. O ócio é uma maneira muito fácil de nos influenciar. Hoje está chovendo, não vai na casa espírita. Deixa para fazer esse estudo ano que vem, agora está complicado. Não vamos fazer esse estudo, deixa para depois. Porque a casa espírita tem os seus estudos presenciais e também online. Nós tivemos, nesse ano de 2020, com a pandemia, o ano inteiro de cursos presenciais e depois que foram estendidos para o modo online, para o modo virtual. Mas as pessoas, não, vamos deixar para depois, eu não preciso. Vou deixar a academia para depois eu cuido da saúde. Vou deixar a dieta para depois. Vou deixar para depois pedir perdão para aquela pessoa, me reconciliar. Fica nessa inoperância e o tempo vai passando. É uma maneira de fazer com que nós percamos grandes oportunidades. A outra influenciação, né? Outro tipo de influenciação que faz com que percamos grandes oportunidades são as influenciações que promovem a ira, a indignação, a revolta, os ciúmes, o melindre, a vitimização, o desejo de justiça. Todos esses sentimentos inferiores nos conduzem ao caminho contrário da felicidade. Ao caminho contrário, nos conduzem à infelicidade. São sentimentos inferiores que muitas vezes devem ser tratados também sob assistência psicológica, porque alguns sentimentos estão muito arraigados em nós, por muitas reencarnações, e é preciso até de um apoio profissional. Mas o Espiritismo já dá as bases fundamentais, importantíssimas, para a nossa moralização. E moral nada mais é do que praticar o bem, e praticar o bem para conosco. Na hora que nós começamos a direcionar o nosso olhar para fora, e aí eu vou dar um exemplo da questão da indignação somente, começo a ver programas de televisão, noticiários, e começo a me indignar muito com tudo que eu vejo. E aí começo a me irritar e fico irado, e fico indignado e quero justiça. O que eu estou fazendo? Direcionando o olhar para fora. Nós reencarnamos para direcionarmos o olhar para dentro, para os nossos corações.
Então fica essa reflexão final para todos nós, a importância dessa nossa autoanálise, nos lembrando que por mais difícil que seja a nossa situação, por mais dolorosos que sejam os nossos sentimentos, por mais perversas que sejam as obsessões que nós possamos estar passando, estamos sempre nós sob assistência do nosso Mestre Jesus, do nosso amado Jesus, que está lá nos amparando. Mas Jesus não irá resolver os nossos problemas, mas tal qual nessa imagem, irá nos sustentar. Algo que nunca nos faltará, segundo os Espíritos, nunca nos faltará, se fizermos prece para isso, é a coragem para vencermos os nossos desafios e a inspiração, a influência positiva para que tomemos as melhores decisões. Assim, eu me despeço, agradecendo a paciência, pedindo que todos continuem acompanhando as palestras da Sociedade Espírita Paulo de Tarso, seja pelo YouTube ou pelo Facebook, e que todos nós tenhamos então essa força moral de vencermos as nossas dificuldades, para que todos nós possamos nos reencontrar com o nosso Mestre Jesus ao findar dessa reencarnação, dizendo: Mestre amado, Mestre amigo, muito obrigado porque venci.